Irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, acabamos de ouvir o Evangelho tão conhecido de todos vocês. É o Evangelho que a igreja nos proclama na Santa Noite de Natal. Mas cuidado, irmãos, porque às vezes, de tão conhecida a palavra de Deus, a gente a escuta sem prestar atenção em alguns escândalos, em algumas coisas difíceis, se a gente parar direitinho para pensar, difíceis de entender e difíceis até de aceitar. É o caso do Evangelho que acabamos de ouvir. Escutem. Primeiro, São Lucas começa contando algo do dia a dia de uma família. Eles tiveram, José e Maria, que deixar Nazaré e ir a Belém porque tinham de se recensear. Um recenseamento que o imperador romano tinha determinado. Uma coisa que eles não queriam, que eles não desejaram, e lá vão eles. E Maria estava grávida, nos tempos de dar à luz. E nos apertos de quem viaja, nos apertos de quem é peregrino, Nossa Senhora deu à luz o seu filho na pobreza. Não havia lugar para eles na sala. Mas pensem um pouquinho. É o Filho de Deus que vai nascer. Onde está Deus que permite isso? Onde está Deus que permite esse aperto de José e de Maria? Onde está Deus? Porque Deus parece, às vezes, que não olha a gente nas coisas pequenas da vida. Imagine o aperreio de José. O filho do carpinteiro nascer sem um berço. O Filho de Deus nascer e ser reclinado numa manjedoura, num comedor, num coxo. Vejam como Deus age. Pois bem, e nesse aperto, nesse aperreio, os anjos anunciam aos pastores uma coisa enorme. Eis que eu vos anuncio uma grande notícia, uma boa nova. Hoje, na cidade de Davi, Belém, a cidade onde o rei Davi tinha nascido 1000 anos antes de Cristo, em Belém nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Aqui uma segunda coisa, Deus é fiel. Deus havia prometido 1000 anos antes ao rei Davi, que dele nasceria o Messias. Israel esperou esse Messias, rezou por esse Messias, desejou esse Messias. Vocês imaginem que para as mulheres de Israel era uma tristeza não ter filho, porque elas queriam que os descendentes delas, netos, bisnetos, estivessem vivos quando o Messias viesse. Queriam ver os dias do Messias. Pois bem, Deus pode demorar, mas não deixa nunca de cumprir a sua promessa. Deus, quando promete, não trai jamais. E agora, os anjos anunciam aos pastores: nasceu o Salvador, nasceu o Messias. Mas aqui vem a coisa mais escandalosa. Escutem, isto vos servirá de sinal. Deus dá um sinal aos pastores. Deus dá um sinal para que os pastores não se enganem, reconheçam o Messias certo. Qual será o sinal? Que o Messias vem sobre as nuvens? Que o céu vai brilhar no meio da noite? Qual será o sinal? Que os anjos vão fazer um cortejo glorioso até onde está o menino? Qual será o sinal? Escutem o sinal. Encontrareis um recém-nascido, enrolado em mulambos, deitado numa manjedoura. Que sinal mais ao contrário. Que sinal. O Messias, o descendente de Davi, o santo de Israel,
o Filho de Deus, enrolado em mulambos, um recém-nascidozinho frágil, choramingando, indefeso, deitado numa manjedoura. Mas vejam, meus irmãos, reparem que esse sinal nos diz como Deus age. Não com o que é poderoso aos olhos do mundo, mas com o que é fraco. Não com a grandeza humana, mas com a fraqueza humana. Vejam como o nosso Deus dá um nó no juízo da gente. Vejam, Ele é um Deus presente na nossa vida. Estava presente naquela viagem. Tenta imaginar Nossa Senhora, grávida de 8, 9 meses, vindo de Nazaré até Belém, tão longe, grávida, uma viagem sofrida, montada certamente no lombo de um burrico. Deus estava ali. Deus estava no aperreio daquele casal, quando não encontrou lugar na hospedaria em Belém. Deus estava ali. Deus estava naquela manjedoura pobre, naquele aperto, junto do boi e do burrinho. Deus estava ali. Deus está nas coisas pequenas da nossa vida. Deus está na vida miúda de cada dia, na sua vida. Será, meu irmão, será, minha irmã, que nós sabemos reconhecer a presença de Deus na vida da gente? Em geral, os mais humildes, os mais pobres sabem. Às vezes, quanto mais a gente confia na gente mesmo, ou na nossa inteligência, ou como é o nosso caso no nosso estudo, mais vê Deus longe. A gente vai ficando sabido demais, e Deus zomba de quem se julga sabido aos próprios olhos. Vejam o sinal que Deus dá. Uma criancinha que choraminga, enrolada em faixas, numa manjedoura. Mas olhem vocês que são daqui dessa cidade, que nasceu ao redor desse rochedo. Olhem vocês que, como eu, vieram de longe para venerar o Senhor, para adorar o Senhor Jesus aqui. Vejam, quem entra aqui? Uma caverna. Vejam, uma coisa rústica. Talvez alguém sabido, talvez alguém cheio de estudo diante do mundo diga, mas que doidice, que povo tolo. E, no entanto, Deus escolheu esse lugar para mostrar a sua misericórdia. Deus escolheu esse lugar para consolar, para iluminar, para erguer, para renovar, para curar, para sustentar. Entendem, meus irmãos? Deus em Jesus nosso Senhor veio nos visitar. Ele é Deus conosco. Não é só Deus acima de nós, é Deus conosco, Deus no nosso meio. Deus que caminha na nossa vida, mas para vê-lo, para reconhecê-lo, é preciso ter um coração humilde, um coração simples. Irmãos, irmãs, tenham medo da vida não. Tenham medo não quando o sofrimento bater a porta de vocês. Dói, mas não tenham medo. Deus está com vocês. Tenham medo do peso dos problemas, da cruz que cada um carrega, não. Deus está com vocês. Não tenham medo nem do futuro que a gente não conhece. Porque o futuro, como vocês mesmos dizem, a Deus pertence. A gente está no presente, mas Deus já está lá também no futuro, esperando a gente. Como está no passado, ali onde a gente não pode voltar mais. Ele também é Senhor do passado, para restaurar, para curar. Nunca tenham medo, porque em Jesus, Deus pisou
o nosso chão. Deus pisou o chão da nossa vida. Nenhum de nós está sozinho. Me dá uma tristeza tão grande quando eu escuto gente dizer assim, no tempo do Natal eu me sinto tão só. Não pode. Natal é a festa do Deus companheiro, do Deus que caminha com a gente, do Deus que veio nos visitar. Esse menininho que nasceu para nós, imaginem, ele choramingando, imagine ele aprendendo a andar, tropeçando e caindo nos primeiros passos. Imagine esse menininho correndo nas ruas de Nazaré. Imagine esse menininho, rapaz como os rapazes daqui, esse menininho feito homem, ajudando em casa, pregando o evangelho, sentindo fome como a gente, sono, sede, cansaço, experimentando o peso da ingratidão, da incompreensão, da traição. Esse menininho angustiado com medo da morte, esse menininho que morreu como a gente, para ressuscitar e nos dar a vitória dele. Entendem, irmãos? Deus se fez um de nós. Tem um santo na igreja, um santo que é um doutor muito importante, que viveu já faz tempo, viveu há 900 anos atrás, São Bernardo de Claraval. Na noite de Natal, uma vez ele pregando, lá no século XII, ele dizia assim: hoje, o Filho eterno do Pai nasceu feito homem. Hoje Deus se fez homem. E tu me perguntas, mas para que Deus se fez homem? E eu te respondo, para saber o que era ser humano. Porque ama o que é humano, porque ama os homens, quis conhecer o que é ser humano. E tu me dizes, mas Deus não já sabe tudo? Precisava se fazer homem para saber o que é humano? E São Bernardo dizia, pois eu te digo, ele sabe tudo, mas no seu amor ele quis experimentar, ele quis ter experiência, porque quem ama quer experimentar o caminho daquele que ele ama, do amado. Pois bem, Deus se fez homem, Deus se fez como você, menos no pecado. Repito, tenha medo da vida não. Terminando esse novenário, terminando a romaria, voltando para casa, eu lhes peço, como bispo da Igreja de Cristo, da nossa Mãe Católica, como sucessor dos apóstolos, eu lhes peço, ou melhor, eu os exorto, nunca tenham medo da vida. Deus está com vocês. Agora só experimentarão que Deus está com vocês, se vocês se esforçarem para estar com Deus. Aí sim, vocês experimentarão no coração. Vocês experimentarão, e eu sei que muita gente aqui nessa esplanada sabe do que eu estou dizendo. Experimentarão a presença doce, a presença suave, a presença que consola do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus conosco, o menininho que nasceu em Belém, que morreu na cruz. Pobreza de Belém, pobreza da cruz. Escândalo da manjedoura, escândalo da cruz. Tudo para que nós nunca tenhamos medo da vida, nem medo da morte, porque o nosso destino nessa romaria da vida é chegar no santuário do céu. Coragem, irmãos, sejam fiéis, Deus está conosco. A Ele a glória, hoje, nessa noite bendita e pelos séculos dos séculos. Amém.